Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um conteúdo super importante aqui na plataforma do Tindaré Guerra. Hoje eu estou aqui com a minha aluna, fisioterapeuta referência aqui na cidade, Aline, da Fisiooma. Vamos falar sobre assoalho pélvico, sobre a importância, tanto na fase da gestação como no pós-parto. Então, aumenta o volume que vai ser muito bom, tá? Aline, se apresenta para as meninas, por favor. Então, sou a Aline, né, fisioterapeuta, trabalho aqui em Natal há aproximadamente 7 anos, né, tenho formação na área materno-infantil e também atualmente tenho feito mais uma pós-graduação voltado para a fisioterapia obstétrica, né, que particularmente é a minha paixão, né, no dia a dia no consultório. Então, quando eu comecei a trabalhar realmente na área, né, eu não tinha tantas referências, tantos profissionais que trabalhavam aqui em Natal. Então, foi algo que eu precisei aos pouquinhos ir galgando, né, fazendo como a gente sempre fala, né, arrancando toco ali, né, ganhando espaço mesmo, de fato. E hoje, né, os profissionais, os obstetras principalmente, eles já referenciam a fisioterapia, né? E para a gente, enquanto profissional, isso é algo muito grandioso, porque a gente sabe o quão é importante trabalhar em equipe multiprofissional, né? E aqui está a nossa parceria sempre, né? Então a gente realmente acredita nesse olhar multiprofissional para beneficiar as nossas pacientes. Então aqui no consultório eu atendo gestantes, atendo mulheres que querem se preparar também para engravidar, né? Mulheres no pós-parto, né? Que é uma demanda também que é um pouco mais complexa, porque a gente sabe de todas as nuances que tem aí realmente nessa fase. Trabalho também reabilitação de assoalho pélvico, então mulheres com incontinência urinária, que precisam às vezes por ter alguma queixa de disfunção sexual. E aí a gente vai reabilitando essas mulheres, querendo mesmo trazer qualidade de vida e bem-estar. Perfeito. Eu sou paciente de Aline também, faço meus exercícios que ela passou, viu? E assim, gente, faça uma avaliação porque é muito importante, tá? Toda mulher deveria fazer. Para a gente começar, vamos dar o início mesmo, né? O pontapé, falando o que é assoalho pélvico, Aline. Fala para as meninas. Vamos lá. Muitas vezes a gente fala de região pélvica, né? Mas região pélvica é uma coisa muito abrangente. A gente já prefere falar de musculatura do assoalho pélvico, que é essa regiãozinha aqui embaixo da nossa pelve. Então, aqui está a minha pelve óssea. Então, aqui embaixo ela faz como se fosse o chão, o assoalho mesmo, né? E aí ela sustenta o peso das vísceras, dos órgãos, e aí quando a gente pensa na gestação também, o peso desse bebê, o ganho de sobrepeso que vai acontecer também aí, né, durante a gestação por causa do crescimento do útero, do crescimento do bebê. E essa musculatura, ela tem a função de conter xixi, né, porque ela compreende realmente essa região ao redor da uretra e da vagina. É importante também na função sexual e também conter flatos e fezes, né? A gente sabe que poucas mulheres às vezes acabam referenciando isso, então às vezes referenciam durante a gestação, mas que acham que é normal, durante o pós-parto, mas que acham que é normal, e a gente precisa cada vez mais mostrar que esse é um músculo que precisa ser cuidado ao longo de toda a vida da mulher, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, de fato, é que é uma musculatura muito importante. Eu sempre falo para as pacientes no consultório, né? Então, se esse músculo não está bem, se ele não está funcional, os músculos que estão próximos a ele, região abdominal, musculatura das costas, o próprio diafragma respiratório, ele vai sofrer influência também por causa dessa musculatura que não está saudável, né? Então, aí a importância da gente cuidar, da gente olhar para essa região e de fazer também uma avaliação, não esperando aparecer alguma doença, alguma patologia, alguma disfunção, né? Mas sim de forma preventiva. E já falando dessa questão de prevenção, né? Então, se eu vou prevenir algo, se eu vou prevenir algum problema, eu não preciso esperar a gestação, Não. né? A mulher ela deve ter esses cuidados antes de engravidar. Inclusive é mais importante, por quê? Porque a gente sabe que na gravidez tem ação hormonal e vai mudar essa Total. estrutura. Uhum. Então, eu tenho que conhecer aquilo ali antes de gestação hormonal, não é isso? Perfeito, Fazer uma perfeito. avaliação pré-gestação. Isso, perfeito, Dara. E é muito importante porque, assim, poucas mulheres chegam de fato pra gente, sabe? Com esse objetivo de conhecer o próprio corpo, de trabalhar nessa região e de olhar para a musculatura do assoalho pélvico. Então, é muito importante, né, que durante esse processo de, na verdade, nem ser tentante, né? Então, eu sempre brinco que a mulher foi a primeira vez ao ginecologista, ela já precisaria, né, fazer uma avaliação. Ela não faz a avaliação com esse profissional, então a avaliação funcional também da musculatura do assoalho pélvico precisaria ser feita, independentemente dessa mulher querer ou não engravidar. Só que a gente percebe muito que quando ela deseja engravidar,
como você falou, eu não tenho ainda influência hormonal, não tenho influência ainda de peso, então não tenho tantas alterações ali estabelecidas. Então é mais fácil para mim, como fisioterapeuta, avaliar realmente aquele músculo, né? Às vezes chega uma paciente pra gente gestante, eu tenho, sei lá, uma desconfiança que essa mulher tá com um prolapso, né? Que é a descida de alguma região ali, ou no canal vaginal, ou no próprio reto, né? Mas que eu preciso pensar, será que isso foi da gestação ou foi de antes? Né? Como é que estava essa musculatura antes? Será que ela já estava mais frágil? Né? Então, essa avaliação antes já me norteia para saber o que a gente precisa trabalhar, qual o foco, até a parte dos exercícios físicos, quais são os exercícios orientados para essa mulher do ponto de vista de, opa, vamos olhar também para esse períneo, como que ele está acontecendo, como é que ele está funcionando também durante a atividade física. Né? Então, assim, prevenção, todos nós deveríamos pensar dessa forma, né? Então, fazer essa avaliação antes, sem esperar que essa queixa, que essa demanda realmente de disfunção apareça. Porque muitas vezes, Dara, ela compromete realmente o dia a dia dessa mulher. Então, tem mulheres, às vezes, que deixam de sair, né? Ou então só saem com absorvente porque eu vou perder xixi. Olha só o impacto. Isso é dito como normal. Exato. Existem propagandas, né, para vender, né? vender o absorvente diário, porque é normal e na verdade ele é comum, mas não é para ser normal, né? Isso, exatamente. Muito importante você falar isso porque a gente faz essa avaliação mesmo antes de engravidar ou sem estar tentando engravidar. Eu não tinha conhecimento sobre isso até eu trabalhar com gestante. Então, olha só, eu tenho 33 anos hoje, comecei a trabalhar com gestante há 6 anos, basicamente. Então, antes disso, eu nem imaginava que era preciso fazer uma avaliação pélvica. E eu fui do esporte com impacto, ginástica olímpica. Então, olha só, outro ponto importante também para eu fazer uma avaliação. E que bom que eu comecei com gestante e agora eu já sei, já tenho conhecimento, né? Você falou dessa importância e a função, Aline, como é que ela o que é que acontece com essa função quando a mulher está prejudicada, né? Digamos assim, quando ela não está com 100% da função dela no assoalho pélvico? A musculatura do assoalho pélvico, né, ela vai ter a função de conter xixi, conter cocô. Ela também tem um papel muito importante na função sexual e também na continência tanto de flatos, né, os puns, quanto também de fezes. Quando essa musculatura ela não está funcional, a mulher geralmente começa a referir escape de xixi, às vezes dor durante a relação sexual, às vezes até a dor que essa mulher sente no cóccix. Então, por exemplo, mulheres que trabalham muito tempo sentada, elas podem sentir dor no cóccix e às vezes tem referência também da musculatura do assoalho pélvico, essa musculatura que está mais rígida, né, mais tensa de fato. Então, a função do músculo é realmente trazer essa sustentação, né? E a partir do momento que ela não está acontecendo de forma adequada, vai gerar escape de xixi, vai gerar outras queixas e às vezes dores lombares, dores pélvicas, que estão relacionadas de novo a esse músculo que está no chão da minha pelve, né? Então, se ele está no chão, ele faz realmente, ele segura tudo, tá? Ele segura os órgãos, ele segura o ganho de peso. E se realmente um músculo não contrai, não sabe relaxar bem, ele tá um músculo que não está funcional, né? Então, vai trazer outras queixas aí, outras repercussões para a mulher. Tanto, independentemente de estar gestante, de estar no pós-parto, enfim. Que às vezes a gente pensa que só essa mulher que tem alguma alteração hormonal, né, nesse ponto de vista, que vai ter alguma queixa. E isso não é verdade. E é bom deixar algo bem específico, colocar uma caixa assim, grande, colocando. Soltar, ter escape de xixi não é normal, gente. Não é normal. Ah, eu vi numa propaganda, a venda de absorvente diário, mas não é para ser utilizado, porque você precisa, como a Aline já falou aqui, ter um assoalho pélvico funcional. E para isso você consegue ter o controle do seu xixi. Você está apertada, mas você consegue segurar e ir até o banheiro. A gente, na verdade, já dividiu pacientes em que a aluna ela sorria e tinha escape de xixi. Fazia um esforço, tinha escape de xixi. Gente, imagina só, isso é um problema. Mas imagina só se a mulher na casa de outra colega tá jantando e de repente ela quer ir ao banheiro e ela não consegue segurar. Olha o constrangimento. Então, isso realmente tem que ser passado para as gerações, que é importante avaliar, que é da mulher. A mulher precisa se conhecer mais, né, Aline? A gente enfrenta muitos tabus ainda e falar dessa região fala sobre isso, né? Eu não posso me conhecer, eu não posso ter esse toque, tocar.
para entender se está fraco, se tá rígido, né, Aline? E assim, no consultório mesmo a gente percebe, né? Às vezes a gente questiona a mulher, você já tocou na sua região íntima? Você tem conhecimento sobre essa região, né? Muitas se sentem às vezes até desconfortáveis com esse questionamento, né? Então, quando a gente pergunta isso, você vê que algumas gera de fato esse estranhamento. A gente compreende, né, mesmo porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito tabu, mas a gente precisa mudar isso, porque o autoconhecimento corporal, ele precisa ser iniciado mesmo na consciência dessa mulher. Então, não é outra pessoa que vai despertar. A gente pode até falar que é importante, né? Mas essa mulher, ela precisa entender que é importante esse olhar para o corpo, entender como ele funciona, até para quando ele não estiver bem, ela conseguir sinalizar e buscar os profissionais que podem ajudar. E não ficar refém de propagandas na TV, né, Aline? Porque eu digo muito, o conhecimento ele é poder. Se você tem o conhecimento, você não fica refém dessas coisas, né? Exatamente. Então, vamos continuar, tá? Calma, que tem muita coisa aí. Então, quando é que essa mulher precisa avaliar? Assim que ela vai no ginecologista, não sei, a primeira avaliação com o ginecologista, não sei. O ideal, né, seria essa mulher, então, menina mulher ainda, né, fez essa primeira consulta com o ginecologista, ela já busque também o fisioterapeuta. Para algumas mulheres, às vezes a gente não vai fazer aquele exame invasivo, que é o quê? A gente faz um toque realmente nessa região vaginal para verificar a função dessa musculatura. E aí a gente solicita alguns comandos, né, para avaliar como é que tá. Então, em algumas mulheres, né, meninas, enfim, a gente não precisaria fazer esse toque. Então, às vezes, só com a percepção, colocando um espelho para ela visualizar, às vezes com encartes, com imagem, explicando como é essa região. Até porque, às vezes, a menina menstrua e ela não sabe, né? Às vezes as informações... É uma coisa besta, mas ela não sabe, né? Então, esse tipo de informação, ele não é dado apenas no consultório ginecológico, mas também na fisioterapia. E a gente vai trazer, falar também sobre função sexual, falar sobre alguns cuidados da região íntima. Então, por que não usar o tal do absorvente diário, né? Os riscos que a gente tem para a saúde íntima da mulher. Porque se eu perco algum xixi, por que isso já é considerado disfunção, né? Então, assim, qualquer perda de xixi de forma involuntária já é um problema. Já é um problema, já é o seu corpo dizendo, ó, preste atenção aí que tem alguma coisa que não tá legal. Às vezes pode ser uma reeducação, às vezes eu posso só orientar, explicar, né? Às vezes eu vou precisar treinar realmente, tá? Então, tudo isso a gente vê nessa primeira consulta. E claro, a gente vai adequar a nossa linguagem, a forma que a gente conduz de acordo com a faixa etária. Então, uma mulher que nunca engravidou, eu vou conduzir de uma forma. Uma mulher que engravidou, que está no pós-parto, eu vou conduzir de outra forma. Perfeito. Aproveitando dessa avaliação que a gente está falando, né? Eu vou dar os parabéns, Aline, porque eu já fiz a avaliação com ela, gente. E eu vou lhe dar os parabéns também. Assim, as mulheres ficam muito constrangidas às vezes de fazer porque tem um toque, mas a Aline deixa você totalmente à vontade. Sinceramente, eu achei um teste muito tranquilo, tá? Então, toda mulher, você que está assistindo, faça a sua avaliação, não só para você engravidar, mas para a questão do exercício também é importante. Se você é minha aluna, você deve ter preenchido o questionário respondendo: tem escape de xixi? Não tem? Quando? No esforço, quando espirra, ou já tinha? Então, assim, é importante. Eu prefiro sempre ter especialistas mulheres, por isso que eu procurei a Aline, me sinto mais confortável. E quem quiser o contato da Aline vai estar aqui embaixo. A Aline da Fisioma, ela é maravilhosa. Pode escrever que ela é maravilhosa. Mas continuando aqui. A gestante, Aline, a fisiopélvica, a fisioterapia pélvica, é só para quem quer parto normal? De jeito nenhum. Esse é o maior mito que existe, Daira, e que a gente precisa quebrar cada vez mais, sabe? Porque essas mulheres gestantes, independentemente da via de parto, primeiro que ninguém nasce com uma testa, você vai ter parto vaginal, você vai ter cesárea. Não existe isso, né? Parto normal? Não tem, não tem como, imagine só. Então, assim, independentemente da via de parto, como você mesma já falou, a gente já conversou várias vezes, as alterações elas vão existir. Essa barriga vai crescer, sobrecarga no assoalho pélvico, essas estruturas elas vão funcionar diferente, até a forma que o meu pé se coloca no chão, ele vai ter influência aí na minha marcha, na forma que eu ando, ele vai ter influência na função da musculatura do assoalho pélvico. Então, é muito importante realmente esse cuidado, independentemente da via de parto. Agora, o que acontece com as mulheres que, por exemplo, desejam às vezes um parto vaginal?
algumas demandas elas vão ser diferentes, que isso a gente individualiza independentemente de, só parto normal? Não. Se a pessoa quer uma cesárea, eu desejo uma cesárea, então vou ter uma cesárea por algum motivo. São demandas específicas que a gente vai trabalhar. Eu quero um parto vaginal. São outras demandas. Mas o assoalho pélvico, ele vai estar lá. São 9 meses, depende, você só vai ter o bebê depois de 9 meses. Ele tá lá segurando aqui, ó. Opa! Exatamente. Então, ele vai estar lá. E, de novo, como a gente falou, é o chão do nosso tronco, da nossa pelve. Então, ele tem uma importância muito grande. Durante os exercícios, a gente orienta essa paciente a fazer a ativação da musculatura do assoalho pélvico. Então, independentemente de via de parto. Agora, as pacientes que querem, eu quero um parto vaginal, a gente prepara essa mulher com demandas mais específicas. Então, treino de postura de parto, treino expulsivo, que é uma coisa que às vezes aquela mulher que quer uma cesárea ou que vai ter, às vezes até essas mulheres ainda dão uma orientada. Porque às vezes quando chega lá na fase final, tem mulher que às vezes entra em trabalho de parto, da área pira. Meu Deus, o que está acontecendo? Ela não sabe, saiu o tampão mucoso, ela não sabe o que é o tampão mucoso. Então, assim, informação fazer igual você, informação é tudo, né? A gente tem que passar informação para essas mulheres. Então, independentemente da via de parto, fisioterapia era uma coisa que devia fazer parte do pré-natal. Por isso que a gente fala pré-natal fisioterapêutico, porque tem essa necessidade. E você tocou no ponto que eu gosto, que é a minha parte, né? O exercício. E, gente, exercício e gestação é algo tão delicado. Eu adoro, é o meu dia a dia, tá? Trabalho com esse público há 5, 6 anos, mas eu ainda vejo tanta coisa incoerente com essa fase. E eu sempre uso uma frase que a Aline falou uma vez, que ficou na minha cabeça, marcada. Não é porque você consegue fazer que você deve fazer. A gestação não é uma fase de superação. Superação no quesito de eu vou fazer para provar que eu consigo. Você consegue, você pode conseguir, mas será que é coerente com aquela sua fase? Por exemplo, eu não prescrevo a corrida durante a gestação. E muitos questionamentos aparecem, mas por quê? Mas professor tal passa, mas eu vi uma aluna correndo. E eu, gente, seguinte, a gente tem todas essas demandas de alterações que vão acontecer. Como ela falou, a gente tem um chão aqui sustentando tudo isso. Tem peso, tem ação hormonal, tem posturas do dia a dia que ela vai estar associada que não são tão legais para ela. E eu vou ter o quê? Uma horinha com ela na academia, digamos, tá? Então, para que eu vou gerar mais impacto nessa região, sabendo de tudo isso que vai acontecer? É como se eu estivesse potencializando um problema. Ele está aqui segurando, fazendo força para sustentar tudo e eu tô lá, ó, correndo, correndo. 15, 20, 30 minutos de impacto. Exatamente. A mesma coisa acontece com os burpees, com polichinelo, exercícios com saltos. Não é coerente. Eu sei que você pode conseguir fazer um polichinelo. É um exercício simples. Mas será que é bacana você fazer? Fora tudo isso, tem a questão da potência que a mulher na gravidez ela perde. O que é potência dela? A força de reação que ela tem. Então, a minha força de reação ao solo, quando eu gero um impacto, que eu vou lá e faço essa força, é diferente da mulher que está grávida. A grávida ela é mais lenta, então tem um risco de queda. Exatamente. Então, imagina só, eu trabalhando com grávida há 6 anos, coloco a mulher para correr, e ela já corria, já conseguia treinar muito bem, e ela cai. Daqui que eu explique, por A mais B, que a culpa, vou falar a culpa não era minha, não é minha. E aí você falou, aproveitando, você falou uma palavra muito importante, a responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade, né? Então, assim, é claro, a gente compreende. Tem mulheres que têm um preparo físico maior, né, Daira? Que aí você vai puxar mais dessa musculatura, desse corpo dessa mulher, mas de forma orientada, de forma sadia, sem precisar colocar aquela região, não só a musculatura da assoalho pélvico, mas o abdômen. Tem pacientes que a gente comenta também isso com, às vezes, a ativação abdominal que não tá legal. E a gente, vamos lá, ó, vamos melhorar essa ativação. Tem que melhorar, né? Porque não é só o exercício, mas é a forma que ela levanta da cama, é como ela levanta de uma poltrona. Eu já tenho um filho, como que eu tô pegando esse filho? Tudo isso, gente, tudo isso. E aí, a gente vem atividade física, vem treino, seus treinos, né? Eu vejo que eles preparam muito nesse sentido, então, de como você vai executar as atividades no dia a dia. Então, a musculatura, ela precisa ser preparada para isso, não para provar nada, né? Não para desafiar músculo nenhum, porque realmente não é a hora. E como é que essa mulher chega pra gente, por exemplo? Eu nunca tinha visto nada sobre assoalho pélvico para avaliar, no caso, até trabalhar com gestante. Então, eu vou conhecer essa mulher naquele momento. Eu vou colocar ela para fazer impacto, sem avaliar.
ela não sabe respirar, porque na musculação, pasmem, não é coisa da gestante, são a maioria das pessoas, nem só mulher, não sabem respirar durante o exercício, então fazem de qualquer forma. A parte de ativação abdominal é muito difícil durante a gestação, porque ela nunca fez isso antes. Então, é um processo muito lento até chegar onde eu quero, para eu ter que colocar exercícios que não são de acordo só porque ela acha que consegue fazer. Fora as Entendeu? alterações, né? Porque todo trimestre você está trabalhando uma mulher diferente. Diferente. Perfeito, Né? perfeito. Então, o primeiro trimestre você trabalha uma, no segundo é outra, no terceiro é outra, e aí, né? Como é que faz? A corrida em si, eu posso trabalhar a parte cardiovascular dessa mulher de outras formas. A própria musculação em circuito, eu gero um estímulo aeróbico. Eu posso utilizar a escada, a esteira de forma encaminhada, o elíptico, uma bike, se for bem adaptada para grávida. Então, assim, a gente tem outras formas de trabalhar de forma mais inteligente. Eu digo, é mais inteligente para a mulher. E quem ganha é ela, não sou eu. É a mulher que está ali, entendeu? Isso. Então, eu sempre penso na questão de custo-benefício no exercício para aquela mulher. Eu acho que é que falta um pouquinho aqui. E aí acaba colocando, às vezes, a mulher em riscos mesmo, né? Como você falou, tem um risco de queda. A gente sabe que grávida tem um risco aumentado de queda, né? O risco, se você pensar, né? Se a gente for olhar os artigos, assim, coisa básica, você sabe que só a gestação já é um fator de risco, inclusive, muito considerável para a perca de xixi. Então, se a gente soubesse só disso, por que eu vou pular? Por que eu vou fazer, às vezes, abdominal com aumento de pressão intraabdominal? Por que fazer esse tipo de atividade se quem vai estar recebendo essa pressão toda é a musculatura do assoalho pélvico, né? E aí, uma coisa que você falou bem importante mesmo é a respiração também. Então, às vezes, não respira direito. Aí, o coitado do assoalho pélvico, a gente nem Não sabe se prende, se volta, se solta. Não sabe. E aí, fica tudo descoordenado, gasta muita energia, ela se irrita porque ela quer pegar peso, quer aumentar o peso, mas o básico, que é essa estabilização lombopélvica, ela não está conseguindo fazer. Né? Eu sempre falo para os pacientes, inclusive no consultório, primeiro atendimento a gente vai ficar só na respiração, só no treino de ativação, só na percepção da sua água. Mulher vai para o chão, fica em pé, fica de 4 apoios. Eu preciso dela em várias posturas para depois desafiar e colocar exercício físico, para depois orientar e estimular. Lá na prática do pilates, da musculação, do exercício que você faça, lembra do seu assoalho pélvico. Aí ela vai conseguir lembrar. É uma progressão. É a mesma coisa começar com o peso do corpo, depois começar a pegar o peso, né? A carga que a gente utiliza na musculação. Exatamente. Adorei essa parte da gestante, eu adoro. Vou dar uma ênfase, assim, tirar vários cortes para postar. Mas a gente falou de gestante, agora eu quero falar do pós-parto. E olha só. Eu vejo que é mais fácil lidar com a mulher que está gestante em relação ao direcionamento que eu vou dar do que a mulher no pós-parto. Por quê? Porque a mulher no pós-parto, ela quer recuperar o corpo mais rápido. E eu não vejo problema em recuperar o corpo, tá, gente? Eu sempre falo isso, a estética ela é importante para a mulher se sentir bem, segura, autoestima. Mas como você vai recuperar esse corpo? Por que a velocidade é tão importante, né? E a mulher no pós-parto, ela acaba fazendo besteira por querer recuperar esse corpo. E ela faz uma coisa que não vai ajudar ela a recuperar. Ela está no pós-parto, não faz avaliação e vai lá na academia, o que é que o professor, o estagiário passa? Abdominal, prancha, corrida. O estagiário, ele não sabe o que você precisa. Eu, na faculdade, eu não vi nada sobre gestante. Eu fiz uma pós em grupos especiais. A gestante, ela é considerada um grupo especial. E eu não vi nada sobre gestante. Então, como é que o rapaz está na academia ali, trabalhando 5, 6 horas? Vai saber o corpo de gestante. E os vídeos, que é o pior. Porque ela fala que quer emagrecer, o celular escuta, ele só bota vídeo, minha filha, de mulheres fazendo um monte de exercício. Você vê os exercícios mais mirabolantes do mundo e que, de novo, não tem uma individualidade. Ninguém olhou para essa mulher, ninguém viu se ela tinha uma preparação, se ela não tinha, como está a consciência. Ninguém, né? Quanto tempo ela está de pós-parto? Coisa simples. Quantos direct eu recebo? Ai, eu cheguei na academia e o professor disse que eu podia fazer prancha, que era bom pro core. Não, essa palavra é bonita, core. Bota aí, core, lindo, porque botou prancha, só trabalha core com prancha. Não tem uma respiração, não tem um exercício no lateral. Gente, exercício no lateral, tá aqui, ó, uma demanda antirrotacional que a gente chama, e o pessoal não faz. Exatamente. Aí eu fiz abdominal também tradicional, mas eu não conseguia fazer, era muito difícil, doía. Que doía, incomodava, é uma região que está assim frágil. E piora, né? Quando a gente pensa na diástase abdominal, você está piorando. Seu corpo está tentando voltar e você não está deixando ele voltar. Olha só. Então, assim, quando você fala em querer acelerar
você está fazendo pior, você pode estar retardando esse processo que é natural, que o nosso corpo, de fato, ele tende a ir voltando, mas que cada um vai depender, né, o tempo, mas eu posso estar piorando, eu posso estar fazendo um exercício que eu estou piorando diástase, aí começa a reclamar que está perdendo xixi, que não estava antes, por que agora eu estou perdendo, mas antes eu não estava? Aí tem que se autoavaliar, tem que se perceber, o que eu posso estar fazendo que está piorando? E aí vem a questão que você sempre fala, do diferencial de você procurar profissionais especialistas, porque ele não vai olhar colocando qualquer coisa, né? Ele vai olhar vendo você, vendo a sua necessidade, escutando de fato o que você precisa. Hoje mesmo eu tenho uma das alunas da consultoria, ela tá no segundo treino, segundo mês de pós-parto. E ela perguntou assim, Dária, eu adoro correr, quando é que eu vou conseguir correr? Aí eu já perguntei, você já foi fazer a avaliação, que eu pedi a avaliação pélvica? Ela fez ainda não. Aí eu disse, e o escape de xixi, tá tendo? Ela fez, não, não tenho, nunca tive, tá tudo tranquilo, certo? Tenta marcar e a partir do próximo treino eu vou começar a inserir alguns exercícios que tem um impacto mais baixo para você começar a perceber o corpo. Mas assim, tô liberada, tive um parto normal, tô liberada 30 dias, vou treinar. Chego na academia, corridinha. Eu acho que quando a pessoa coloca no diminutivo, eu acho que ela pensa que não vai ter problema, né? Corridinha. Se for corrida, vai ter, mas corridinha não tem, não. Tive 10 minutos ali correndo, de impacto. É verdade. Uma mulher que nem aprendeu a respirar e a controlar essa região ainda. Exatamente. E já tem estudos que mostram que o fato de não respirar e ainda estar fazendo uma atividade física desse nível, você aumenta mais ainda a sobrecarga. Então, essa sobrecarga que já existe, ela é aumentada, né? Então, assim, a gente precisa parar, pensar, como você falou, é super válido, né? Eu quero voltar ao meu corpo, eu quero estar bem, né? Se olhar, a gente sabe que tem muita questão também emocional aí que dificulta, porque, ai, meu corpo tá diferente, minhas roupas não cabem, eu emagreci, mas não tá entrando, então tem isso. Mas a gente precisa olhar para um exercício seguro, né, Dário? Acho que é esse o pensamento da gente, né? Pensar no longo prazo. Isso. E não pensar no que é que eu posso só daqui a um mês. Teve 9 meses de mudança, eu falo muito, repita, se foram 9 meses de mudança, você não vai recuperar seu corpo em um mês. As mulheres mais treinadas, que perdem todo o peso que ganhou em 1, 2 meses, ótimo, mas o corpo, você recuperou o peso, mas o corpo está diferente, existe flacidez, fragilidade, a musculatura profunda. O que é que aconteceu? Ela esticou a barriga, ela esticou toda, gente, alongou, então você precisa retornar aquilo ali de forma segura. Já está fora do contexto aqui, mas a diástase, vamos falar um pouquinho da diástase, né? Fala para a mulherada aí o que é diástase. Então, diástase nada mais é do que a separação do reto abdominal, que é esse músculo que fica aqui na frente, né? Então, ele se separa durante a gestação, porque a gente tem a linha alba que une essa região, e a gente sabe que ela sofre instabilidade na gravidez. Então, a diástase, e aí eu falo aqui ainda mais para quebrar todos os mitos, toda gestante vai ter diástase. Bota aqui, ó. Toda! Por quê? Porque o corpo precisa, gente. O bebê precisa crescer, o útero vai crescer. Então, vai ter o grau, isso daí é outra coisa, mas vai ter. Então, a gente precisa primeiro normalizar isso durante a gestação, né? Ah, Aline, mas normalizar quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, também não é assim. Normalizar significa que eu sei que vai acontecer, não vou pirar para minha barriga fechar na gestação, porque ela não vai fechar, certo? Mas que eu vou fazer exercício pensando em diminuir a sobrecarga nessa estrutura que já está sendo muito desafiada, né? Então ela está sendo muito sobrecarregada, jogando todo esse peso lá para frente por causa da mudança do centro de gravidade. E aí no pós-parto, que aí é quando a gente avalia essa mulher, né, depois de geralmente 4 a 6 semanas, que é também o tempo que ela tem a consulta com a obstetra, a gente faz essa avaliação e a gente vê. Tem diástase? Ah, tem. Tá dentro do fisiológico, ou seja, a separação dessa diástase, a profundidade dela tá ok. O músculo tá fazendo a função mesmo com a diástase, tá. Então, ótimo. Eu sempre falo para os pacientes, ó, se isso tá ok, liberada para atividade física, procure um profissional realmente que vai conseguir lidar, né, com essa sua necessidade, mas quem não tá, aí fica na fisioterapia, aí continua realmente fazendo um acompanhamento para a gente poder reabilitar mesmo esse corpo. Perfeito, é como a Aline disse, vai fazer esse trabalho, vai prevenir, por mais que ela tenha a diástase, você vai prevenir que ela seja o quê? Muito grande ou muito profunda, né? E que possa gerar dor, porque às vezes se eu tenho uma sobrecarga aqui na região abdominal, uma diástase maior,
eu posso estar tendo uma compensação, Também, né? também. Então, é importante que a gente fique alerta. A diástase, ela não é só estética, mas ela traz um prejuízo funcional também. Né? Tanto durante a gestação quanto no pós-parto. Só que no pós-parto, a gente consegue intervir mais, a gente consegue direcionar mais exercícios, porque agora eu já não tenho mais a demanda hormonal, né? Eu já consigo entender como esse corpo está voltando. E um pontozinho muito importante é o seguinte, o terror, né? Eu tenho diástase, então nunca mais vou fazer prancha. Calma, respira aí 3 segundinhos. Se você tem uma diástase que não é patológica, tá? Que você consegue ter uma contração eficiente aqui durante o exercício, não há problema. Por exemplo, eu tive aluna, que teve diástase, um dedinho e meio, e ela fazendo a prancha isométrica, abdômen aqui, ó, contraído, ativação perfeita, respiração, tudo certo. Ela consegue fazer. Não há problema, não há estufamento da barriga, como a gente chama, então não tem problema. Agora, se você não consegue controlar a barriga, não respira, a barriga está estufada, e você ainda tem uma diástase maior, não é coerente, tá, gente? Então, pensa nisso. E às vezes até, Dara, fazer uma adaptação dessa prancha, né? Dentro da fisioterapia, a gente começa ela em pé. Perfeito. A gente não faz ela já deitada. Então, eu faço ela em pé para ela entender. Respira, solta o ar, contrai, empurra a parede. Aí, opa, consegui fazer, consegui estabilizar. Não consegui, estufou. Então, provavelmente, essa mulher não vai conseguir fazer barriga para baixo com a gravidade empurrando. Né? Então, é quase um teste ali, né? Então, se eu conseguir fazer essa estabilização na parede, provavelmente eu tenho um controle maior, né? Então, eu vou conseguir também em outras posturas. E aí, claro, vai percebendo. Porque a gente sabe que não existe nenhuma regra de bolo. Exato. Né? Uma coisa que para fulaninho funciona, para você vai funcionar também. A gente vai testando, a gente vai avaliando, a gente vai percebendo como essa mulher sente. E aí, prescrevendo realmente exercício. Eu gosto também de colocar primeiro, que a frontal é a lateral. Perfeito. Joelho no chão, a lateral primeiro, que é mais fácil controlar esse abdômen do que ela deitada, né? De barriga para baixo. E é isso, né? Você entender esse público, você entender quem que tá ali, qual a necessidade dessa mulher, né? Exato. Às vezes é uma mulher que realmente tem um preparo maior, tem uma urgência, por exemplo. Já tive pacientes minha, eu vou fazer um concurso tal, eu preciso estar pronta fisicamente. Então, os prazos, eles mudam. A gente vai precisar que essa mulher tenha uma necessidade de exercício maior. A prescrição de exercício tende a ser outra também. Então, a gente vai sempre olhando para quem tá do outro lado. Você tocou no assunto, olha que legal, antes da gente terminar aqui, olha que legal. Eu tive uma aluna de personal, treinando durante a gestação, e no pós-parto a gente nunca correu, nem na gestação, nem no pós-parto. E ela teve que fazer um TAF. Só que o trabalho cardiovascular dela era no elíptico. Elíptico, escada, elíptico, escada. Você acha que a gente treinou muitos treinos antes dela fazer o teste? Não. Chegou, tirou de letra. Porque fazia um trabalho cardiovascular protocolado certo. Isso. Então, o sistema dela estava adaptado. Chegou lá, fez o teste, passou. A única cardio que passou, só tchau. Arrasou. Só para fechar aquele... Quando a mulher tem parto normal e o parto cesáreo, qual o tempo que ela precisa avaliar? Olha, independe da via de parto, certo? Então, a gente coloca ali que é 4 a 6 semanas pós-parto, ela já pode buscar fisioterapia para avaliar. Então, perfeito. Anotaram? Colocaram tudo? Pontos. Se tiver com dúvida, pode ir lá no meu Instagram, Dara_Guerra, e no Instagram de Aline, que é Aline. O meu profissional, né, @fisioma, né, que lá vocês vão encontrar muitas dicas, orientações, muito material também para estudo, né, e para compartilhar a informação também. Pronto, perfeito, anotado. Espero que tenham gostado dessa super aula. Eu adorei, aprendi muito e aguardo vocês na próxima. Beijo.